ainda. Falo, né? Nós nunca perdemos de fazer o certo. A gente nunca perde por fazer o certo. E a gente nunca perde de tirar a prova. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Eu, Emerson, aqui represento a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e o Luiz. Luiz Vacari representando o Elnat e o Love Burger, e também quero pedir para você que gosta de acompanhar nosso podcast, sabe como que o YouTube funciona, o algoritmo, ele precisa que você comente, que você curta, que você compartilhe para o seu amigo, para a gente poder atingir cada vez mais pessoas que têm esse sonho, esse objetivo de empreender. Então é importante que você só clica aí embaixo, que não te custa nada, é rapidinho, e também valoriza o nosso trabalho aqui, que a gente se doa de coração, e nosso empresário, que sempre é convidado aqui, tá com a gente para contar a história dele, e vem contar a sua história também. E por falar em contar a história, a gente vai contar uma história cheia de nuances, cheia de festas, cheia de eventos, mas também cheio de incertezas, porque o setor de eventos foi o setor que mais sofreu durante a pandemia. Então a gente está recebendo aqui, com orgulho, Miriam Bento, ela é proprietária da Decorar Momentos. Miriam, prazer receber você, prazer conhecer presencialmente, a gente conversou só online, né? Sim. E para quem não conhece, antes de você contar toda a história empreendedora, tem a Miriam, que não é empreendedora, a Miriam é pessoa. Para quem não conhece, quem é a Miriam? Primeiramente, muito prazer, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É sempre um prazer a gente poder contar a nossa história, né? Para as pessoas terem visão do outro lado e também se inspirarem, né? Se fortalecer. Então, a Miriam Bento, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho um filhinho que vai fazer 3 anos. Sou formada em administração, pós-graduada em gestão industrial e tenho MBA em gestão industrial e qualidade. Então eu sou da área Fabril, trabalhei durante 15 anos em uma multinacional, na área de supply chain. Desde os meus 20 anos eu trabalho como líder de pessoas. Então, desde a minha trajetória lá da CLT, eu já trabalhava com gestão de pessoas, né? De líder, fui passando de setores dentro da companhia. Então, a minha apaixonada pela área de festas, né? Tá, isso que eu ia perguntar, assim, porque assim, ó, tudo a ver, né, o negócio, né? Tudo a ver. Porque isso que é bacana, porque às vezes tem uma coisa que está incubada na gente, né? Então, poxa, a Miriam contando, formei em administração, pós, aí trabalho com supply chain, então estou envolvido mais em operações, né? Isso, exato. Muito mais em operações. E da onde que vem essa veinha de evento, da onde que vem essa questão de festa? É engraçado que assim, só fazendo uma ressalva, 80% do mercado de festas, falando em relação a decoradoras, decoradores, ela vem da maternidade. Então a maioria das decoradoras, o pessoal que trabalha com confeitaria, com papelaria, se tornou mãe, fez a festa do primeiro aninho, gostou viu que e não queria voltar para o Mas eu acho que nem é isso. A ilusão, né, que o decorador, a mamãe ali, na verdade, tem é que assim, nossa, eu posso trabalhar com o que eu amo, em casa, entre aspas, fazer o meu horário e ganhar dinheiro. Então, eu vou trabalhar com festas. Porque é um desafio para a mãe também voltar a trabalhar essa ideia. Exatamente. Então, a maioria, isso é um índice assim, muito real. Das decoradoras, elas partiram da maternidade. Diferente da minha história, não tinha nada a ver com a maternidade, né? Eu sou mãe recentemente. Então, a minha história é muito afetiva. Eu venho de uma família muito humilde, uma família muito simples. A gente sempre morou em sítio, em roça, meus pais sempre trabalharam com agricultura. Não, nós somos mais do interior de São Paulo. Aqui já é interior, né? Um pouquinho mais, bem do fundinho de São Paulo, que é perto de Adamantina, Presidente Prudente. Nossa, fica bem 8 longe. horas daqui, é bem longe, bem longe. Então, minha família inteira é de lá e tem algumas pessoas espalhadas aqui por São Paulo. Por São Paulo e Louveira mesmo só tenho 2 primas. Minha família é bem pequenininha, em Louveira. Presidente Prudente é quase perto do Mato Grosso já. Exato, a cidade quase divisa, né? Era quase divisa com Mato Grosso. Era muito longe. Então, a minha mãe, nós nunca tivemos uma condição financeira legal para fazer uma festa. Eu nunca tive uma festa quando criança. Então, a minha mãe sempre fez questão de fazer um bolo em casa.
E a gente morava no sítio, né? Então ela fazia bolo, aqueles bolão grandão, pegava os morangos, que a gente sempre cultivava a horta, e colocava em cima. Quando não era morango, era aqueles confeitinhos coloridos, aquelas bolinhas prata. Nossa, bolinha prata. Não sei como a gente morreu com aquelas bolinhas prata. Nossa, cheio de chumbo, né? Gente do céu. Mas é afetivo, não é isso? Afetivo. Você falou as bolinhas prata, eu já lembrei dos meus aniversários. Nossa, um monte. Aí a tubaína na mesa, porque eu sou da época da tubaína. Então era isso, o brigadeiro de panela mesmo, que a gente adorava ficar lá no fundo. Aí eu lembro que nas vésperas... O evento era um evento. O evento era um evento. Aquilo era muito assim, você via muito amor. Encher a bexiga com a boca. E aí, porque assim, minha mãe trabalhava na roça, então ela chegava à noite para poder preparar. Então a gente ficava lá ansioso para terminar o brigadeiro, pra gente, eu e os meus irmãos, né, porque eu tenho mais um irmão e uma irmã, pra comer o fundo da panela. Então começou daí, nós sempre tivemos um bolo no nosso aniversário. Nunca passou em branco? Nunca passou em branco. Mesmo que seja um bolo de milho, né, que não tinha, esse mês, não sei lá, não tem já, porque meu pai sempre fez despesa no mês, né? Então acabou, tem que esperar o próximo mês. Graças a Deus, assim, nunca faltou nada. Até mesmo por morar no sítio, quem mora em sítio sabe que nunca faltou nada. Nunca falta nada. Mas assim, essas coisas de, né, a gente falava, né, de cidade, então tinha que ir até o mercado mais próximo para comprar. Então acabou, era um bolo de milho, ou um bolo de fubá, que eu amo bolo de fubá, também pela minha infância. Mas nós sempre comemoramos, sempre. Então eu sempre tive esse lado de tipo, vai chegar o aniversário de alguém, vai ter que fazer festa. E aí, depois, isso na adolescência, não, na minha fase aí de frequentar a igreja, de amigos, sempre que tinha algum chá de bebê, de uma amiga ou de alguém, né, da nossa igreja, eu sempre ajudava a decorar. Então, eu sempre gostei de decorar, gostei de me envolver com isso, principalmente da minha família. E aí eu tinha uma amiga que também tem nada a ver com a história, ela é jornalista. Hoje ela é jornalista de Itu, né, da prefeitura de Itu. E aí ela falou, vai ter o seu... Eu falei pra ela que ia ajudar no chá de bebê da minha cunhada. E ela falou, então, vamos fazer umas coisas de papelaria, umas coisas diferentes. Coisas que não tinha até então aqui em Jundiaí e Louveira. Não é que não tinha, mas não era tão pouco, comum, né? Essa parte personalizada. Hoje tem muita coisa, né? Personalizado era mais, você via mais assim, São Paulo. O Instagram naquela época não era tanto, era igual agora, então não era comum. Eram as festas que a gente chama de provençal e era isso que tinha. E aí a minha amiga sempre gostou de mexer com a parte visual, arte, fez uns ursinhos, tudo padronizado, a gente trabalhou uma paleta de cores e ficou uma coisa diferente. E aí ela me ajudou a fazer a tematização e nós fizemos por um chá da minha cunhada, pro meu sobrinho. E aí naquele chá todo mundo amou, as convidadas dela, né, amou. Aí a irmã dela pediu pra eu fazer, aí a minha prima pediu pra eu fazer e eu vi que eu amava isso. Que eu falei, nossa, que legal, né? Eu tenho que cobrar, não posso, né, sair fazendo meu tempo. E eu já trabalhava na empresa. E aí, só que eu fui tocando, falei, legal. E aí, até que eu comecei a tocar um projeto na empresa, eu cuidava de 2 fábricas, a gente fez uma migração de uma fábrica para outra. Começou a ficar muito estressante. E eu já tinha planos de casar, né? Eu casei com 33 anos, tinha 33 para 34 anos, então eu já tinha plano de casar, não queria esperar muito tempo para ser mãe. E a minha rotina na empresa, ali como coordenadora, era muito puxada, estressante. Então, comecei a pensar em algo que eu pudesse viver de maneira que eu gostasse. Um pouquinho mais de liberdade. De liberdade, exatamente. Principalmente porque eu sabia que eu queria ser mãe. Né? E naquele cenário ali que eu estava vivendo ali, não porque eu sonhei ser mãe, eu estava vendo que não cabia mais. Né? Então, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para eu poder abrir o meu negócio, ter uma empresa, fazer algo que eu amo e não pelo dinheiro, né? Para que eu possa continuar tendo qualidade de vida, tendo uma vida confortável e ir para essa área. Foi quando eu sempre tive muito pé no chão, né? Eu nunca fui sou corajosa, mas eu nunca fui de fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E aí eu comecei a estudar, a pensar em buscar referência, me aperfeiçoar. Aí eu fiz um curso em São Paulo, presencial, fiquei lá o dia inteiro com uma profissional super conhecida na área de festas e gostei, adorei. Fiz um mega de naquela época, né? Paguei R$1.000 um dia. Hoje os cursos são muito mais do que isso, né? Mas naquela época, foi há 6 anos atrás, foi em 2017.
que eu fiz, né, o primeiro curso. Era caro o curso de decoração e tal, fiquei o dia inteiro em São Paulo, adorei. Eu falei, bom, peraí, mas eu não posso simplesmente sair, largar o meu cargo, que tinha um salário confortável, para simplesmente me aventurar na área de festa. Quem sou eu, né? Quem que é a Miriam? E aí eu comecei como eu já tinha as pessoas que já tinham me pedido para fazer festa, eu já sabia precificar, eu já tinha esse conceito de administração, porque a minha formação, isso que eu ia falar, né? O seu trabalho, tanta liderança numa parte de gestão, te ajudou no seu negócio. Exato, com certeza. Esse negócio de escolher a administração, eu sempre pensei em ter uma empresa, só que eu nunca soube o que seria. Então eu sempre falei, um dia eu vou ter minha empresa. Vou usar esse conhecimento não sei aonde. Mas eu não sabia. Então quando eu entrei ali na área entrei na produção, fui líder, depois eu fui pro planejamento, depois que eu fui coordenadora, falei, bom, acho que o meu negócio é ser diretora. Então meu foco vai ser esse. E aí nesse caminho que eu vi que o negócio era muito punk, estressante, eu mudei. Mas voltando então, a parte administrativa meio que facilitou um caminho aí para eu me posicionar. Só que uma coisa é você ter a administração ampla, né? Outra coisa é você entender um nicho e precificar aquele nicho para você não passar puro. Então aí eu fiz um outro curso de precificação na área de festas e comecei a montar o meu portfólio. E aí eu comecei em 2017, fiz para essa prima, aí fiz para a prima da prima, e comecei a atuar. E o número de primas foi aumentando? Foi aumentando, com várias primas por aí. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando com a decoração, fazendo aos finais de semana, executando, né, porque o decorador trabalha a semana inteira, e dentro da empresa também. Então é aquela loucura, simultâneo, né? Simultâneo. Então eu teve um ano, que acho que foi em 2018, eu estava na logística, eu estava como coordenadora de logística, eu estava com 34 colaboradores de logística, mais 6 de planejamento. Então eu tinha 2 áreas para cuidar, uma empresa migrando, e aí foi onde eu falei, não, preciso dar um jeito. E aí eu comecei no final fui fazendo essas festas e vi que eu tinha mercado, que as pessoas gostavam do meu trabalho. Então foi movimentando, né, aquele desejo, ai meu Deus do céu. Como que foi esse processo de decisão? Porque não é fácil, né? Eu também vivi uma época com CLT e PJ junto. Uhum. Por mais que você queira sair, você fala assim, putz, mas isso aqui é estabilidade, isso aqui é o fixo, eu tenho um tempo de casa, eu tenho uma história. É difícil cortar esse cordão, né? E eu acho que tem muita gente que está passando, que está assistindo a gente, tem essa dificuldade, né? Então, como que foi esse processo para você de cortar o cordão? Olha, foi bem difícil porque é uma decisão que você mexe não só com a minha vida, eu já era casada, então a gente tinha um orçamento ali dentro da minha casa, né? Não era uma decisão só minha. Então, primeiro eu fiz um plano de negócio para eu saber o quanto era assertivo, o quanto era viável se tinha a possibilidade de virar. Tinha a possibilidade, né, de virar isso, principalmente dentro de Louveira, que é uma cidade de 52 mil habitantes. Por outro lado, eu vi uma grande oportunidade, porque como decoradora aí nesse tempo de empresa e de decoradora, eu tinha que sair para Jundiaí, para Campinas, para Valinhos, para poder ter peças diferentes, que é o que eu gostava, de oferecer uma proposta diferente para os meus clientes. Então eu falava, poxa, se eu tenho que sair para outra cidade, significa que tem uma necessidade aqui dentro da minha. Exatamente. E aí eu falei, bom, então eu posso trabalhar com decoração, posso trabalhar, já que eu quero ser mãe, a minha decisão ali difícil é sair dessa zona de conforto, entre aspas, falando financeiramente, para ir para um negócio arriscado, sabendo que eu queria ser mãe, que eu precisava de um bom convênio, que eu precisava, não sabia como ia ser minha gestação, talvez poderia ser de risco, o que eu ia fazer? Então eu teria que ter colaborador, teria que ter uma equipe, se algo acontecesse. Então eram muitas coisas que envolvia, mesmo assim, eu sou muito teimosa, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu preciso ir, pelo menos assim, entender e enxergar se de fato aquilo me compensa. Aí eu fiz um plano de negócio gigantesco, fiquei acho que 2, 3 meses, para poder falar com o meu esposo e também para apresentar isso para minha empresa, porque eu não ia deixar 15 anos assim, do nada, né? Aí eu vi que era assim, que a ideia era muito rentável. Era bem interessante, uma proposta bem interessante e eu falei, só tem uma maneira de saber. Tem que fazer o MVP, né? E naquela época na empresa, por coincidência não, né? Eu falo que sempre foi Deus direcionando, nós estávamos passando por uma migração ali de
de fábricas. Então, uma das É um fábricas... processo duro. Isso, uma das fábricas que a gente tinha de aerosol, né, que eu trabalhava lá, eles estavam migrando junto, otimizando as equipes. Então, estava tendo bastante desligamentos. E eles me colocaram numa vaga de projetos, porque como eu tinha conhecimento desde a fábrica, passei por várias áreas, então eles colocaram uma área que eu tinha que fazer os projetos de imigração. E eu detesto projetos, eu gosto do operacional, eu gosto de ver a coisa acontecer. Supply, né, planejamento é muito agitado, é muita cobrança, pressão, linha não pode parar, é fornecedor, é cliente. Sim. Então eu comecei a achar muito chato aquilo, de ficar fazendo planilha, mostrando, acompanhando, não era uma coisa que estava me motivando. E aí depois ia também pronto o projeto de integrar o sistema SAP, onde eu fiquei responsável, e eram coisas que eu não gostava. Então, junto à minha vontade de empreender, de ter o meu próprio negócio, com o momento que eu estava passando dentro da empresa. Mas eu acho que o legal da sua história, Miriam, é porque muitas pessoas no CLT, elas, de repente, elas estão numa posição mais confortável, que é a que ela gosta de fazer, né? Numa área, num processo de escolha. Só que o CLT, ele também te cobra, porque você vai evoluindo na empresa, você vai passando tempo de casa, né? A empresa vai crescendo e o pessoal começa a te cutucar, fala assim, viu, amigo, não dá pra você ficar mais aqui, ó, tem mais esse espaço para você, a gente enxerga a competência em você, então vai. E muita gente não sabe falar não. Exato. Naquele momento não dá para falar não, né? Através do que você pensa no tempo de casa, e você aceita projetos novos. Sim. Só que às vezes que não tem sintonia com você. Exatamente. Né? E aí eu faço mentoria de empresários e também de profissionais, eu falo sempre isso para eles, você viu, o que é pior do que estar infeliz? Tem alguma coisa pior do que estar infeliz? Tem, entendeu? Assim, poxa, tá, então eu estou trabalhando numa área que me dá nome, uma posição na carteira lá bacana. Ah, tem o tempo de casa, tem um certo respeito, legal. Ah, o salário, ok, bacana, paga as contas, sobe um pouquinho. Daí vem a pergunta, mas você está feliz com isso? Mas acho que, cara, vale uma reflexão que eu estava pensando quando você estava contando a história. Você falou que você tinha o caminho para você ser diretora, né? E todo mundo que começa a chegar nesse nível dentro de um CLT, muita gente não entende que a cobrança é muito maior. Porque na cabeça de quem está começando, e a gente vê isso muito jovem hoje, querendo muito acelerar, que já quer ser diretor, ele entra de estagiário e já pergunta quando ele vai ser gerente. Sim. E ele esquece que existe todo um processo de aprendizagem, de bagagem, de erro, de acerto, né? Mas aí chega um momento que a pessoa, para ela ser diretora, a responsabilidade, você chegou a ser a diretor de 900 pessoas. 900 pessoas. Então, assim, quanto mais gente você tem, só que aí você começa a ter uma responsabilidade enorme. Exato. Porque não é só você. Você tem lá abaixo de você tem 900 pessoas, tem gente que tem 15 mil pessoas. Exato. Imagina um diretor de multinacional no nível América Latina. O cara tem 30 mil pessoas, dependendo do tamanho da empresa, por baixo dele. Né? Então, é que eu pergunto, né? E aí que eu falo. Existe esse ponto de inflexão, né? Esse ponto de decisão. Pô, eu vou investir, porque empreender também não é fácil. É muito difícil, porque você não tem a garantia, porque ser diretor, por mais que seja muito trabalho, é bem remunerado. Sim. Você tem uma estabilidade, só que isso te afasta de trabalho, né? O diretor, ele tem abaixo dele, ele tem uma cadeia de suporte gigantesca. Exato. Coisa que quem está empreendendo... Vai demorar um pouquinho para ter. É perfeito. O trabalho de quem vai empreender, de repente, se chega nessa... Você foi muito corajosa, porque se você já estava num patamar de ali para a diretoria e de repente você larga tudo para fazer festas, né? E você sem toda essa cadeia por baixo de você que você pode delegar, faz isso aqui, não faz isso aqui, porque começar não é fácil, né? Mas é o que o Emerson estava comentando, falou assim, é um ponto de decisão que você tem que tomar na sua vida, mas é alguma coisa que você vai trabalhar muito mais, de repente, às vezes, para fazer as suas coisas, né? Não que o diretor não trabalhe, mas tem todo um suporte. Sim. Mas vai fazer alguma coisa que vai te fazer feliz e que você vai criar um legado e que você vai ver, porque às vezes você como diretora, você recebe o que na empresa? Um salário bom? Pô, parabéns. Mas quando você faz a festa de uma criança e que você vê, obrigado tia, é maravilhoso, não é? Eu acho que mais do que isso, só para... A grande questão é que quando você vai lá e está no cargo de gestão,
ok, você pode até fazer, poxa, eu cheguei diretora, bati diretora de uma empresa multinacional, de uma empresa grande. Parece que aquela linha, você faz um tiquezinho na vida. Pá! Foi. Cara, sucesso. Cheguei Consegui ser diretora de uma multinacional, de uma empresa grande e tal, diretora. Só que qual é o problema? E aí vai para os meus amigos diretores. Casa com outras partes da sua vida. Então. Por quê? A minha experiência como diretor, a minha experiência como gestão, cara, é um nível de entrega absurdo. De tempo, 30 de e energia. meio chegando por minuto. Não, e assim, cobrança, pressão, resultado, gente que você conduz, então você tem que ter um olhar para as pessoas. Então é uma entrega absurda, você se dilui no PJ e nas empresas e nas pessoas que compõem a empresa. Só que quando você olha para a tua vida, você fala assim, poxa, meus pais estão envelhecendo, não estou tendo tempo de ficar com eles, né? Até quando vai? Poxa, Esposo, né? Casar, para quem casar. Poxa, né? meu relacionamento, em que momento que eu tô vendo, em que momento que eu tô vendo, se eu tenho filhos, eu tô vendo crescer. Né? Então você chega uma hora e fala assim, pô, financeiramente ok e como currículo, Pessoalmente, legal. né? Só que a hora que você olha para a tua vida como um todo, fala assim, viu, não dá. Fazendo sentido. Não faz sentido. Eu acho que mais ou menos isso que Exato, você foi o viu. que pesou. Na verdade, a minha meta como profissional, eu sabia que um dia eu tinha condições de chegar na diretoria. Então, eu sempre pensei em estudar, em me aperfeiçoar para chegar na diretoria. Então, o meu passo ali mais realista talvez seria uma gerência, né? A diretoria seria um sonho bem a longo prazo. Porque, embora é uma multinacional, é uma empresa ainda dentro de Louveira, uma empresa, né, falando em Louveira pequeno, globalmente ela é gigante, mas dentro de Louveira ela é pequena. E, então, eu sempre pensei, já que eu estava na área CLT, eu ia almejar um melhor cargo, eu ia trabalhar para isso. E aí, como coordenadora, né, eu já senti essa pressão, essa responsabilidade. E acima de tudo, além de você ter a cobrança, a responsabilidade, o cliente, eu penso que quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com vidas. Exato. Eu hoje tive que aprender a separar o emocional da razão, até mesmo porque eu já liderei até familiar, eu já liderei irmã, foi muito difícil para mim. Difícil. É muito difícil. Então, eu sei separar, porém, assim, eu falo, assim como no empreendedorismo, hoje para mim isso é muito mais forte, mas mesmo como coordenadora, você tem a responsabilidade ali de fazer um bom trabalho, porque tem vidas que dependem também da empresa, tem famílias que dependem. Então, eu penso, como diretor, a responsabilidade é gigantesca, nossa, 5 pessoas. Principalmente quando você tem fusões, assim como você viveu. Porque eu também já fiz incorporações, que é quando uma empresa compra outra, ou quando, de repente, tem uma nova unidade de negócio. Quando a gente começa a ter essas junções, algumas funções deixam de existir. Sim. Poxa, eu tenho 2 gerentes de RH, não preciso de 2. Nossa, foi exatamente isso. Vou ter um, né? Então você começa a perceber que nessa... E a carga começa a aumentar, né? Porque... Não, e aí começa a falar de desligamento. E aí você tem que começar a desligar pessoas. Né? E eu falo, um gestor ele tem que saber tomar atitudes impopulares. O que a gente gosta de crescer nossa imagem, então contratar é lindo, né? Sim, maravilhoso. Eu contratar assim, pô, a pessoa tá querendo entrar aqui, de repente já tá parada, então é uma chance na vida dela, você vai começar a pagar ela, então é tudo alegria quando você contrata alguém. Mas faz parte do gestor a notícia ruim, a parte impopular. E aí quando você começa a trabalhar em alta gestão, você começa a perceber que, poxa, as decisões são minhas. E aí tem a decisão, que é a decisão racional, resultados, melhor para a empresa, mas também tem o emocional, que é a história de vida da pessoa, é o momento que ela está na vida, aí você se imagina naquela situação também vivendo aquilo, então é complicado, né? Não que como empreendedor você não vai viver isso, você vai viver. Claro, né? com certeza. Vai viver. E na pele, né? E na pele, só que com os seus critérios. O que eu falo que hoje, como empreendedor, é melhor para mim, porque lá, por mais que você fosse diretor, o critério não é teu. Entendeu? Você recebe lá da matriz, olha, é isso assim, a decisão é essa, você só escolhe quem. Exato. Então, por mais empreendedor que... não. O empreendedor, pelo menos, é ele que constrói o legado dele ali. Isso é verdade. É do jeito que você pensou, né? Mas então... nas nossas mãos, né? E aí você tomou a decisão. Aí eu tomei decisão, aí eu vi que o plano era viável, como sempre, como eu falei, eu sempre coloco Deus acima de tudo aí nos meus planos, e eu pedi para Deus,
abrir as portas, se fosse da vontade dele, que eu também não queria errar assim, só por minha vontade. Falei com meu esposo, ele falou, meu esposo ele também é coordenador. Ele ama o que ele faz e ele também. É outro perfil. Outro perfil. Ele fala, nunca que eu seria um empreendedor. Eu vou focar na minha carreira. Tá tudo bem também, né? E tá tudo bem, Tá é tudo o que eu bem. falo. Pra gente assim, não tem essa guerra, empresário malvado, CLT, não sei o quê. Não. Meu marido ama o que ele faz, ele vai se especializar e eu tenho certeza que ele vai continuar crescendo. É aquela pergunta, tá feliz? E ele é super feliz. Isso. E eu já via uma incomodação ali, né? Um incômodo ali. E eu falei orei bastante, pedi pra Deus abrir os caminhos, fosse aí o melhor. E eu falei com o meu gerente falou que ia falar com o diretor. Aí meu diretor veio falar pessoalmente comigo, porque eu já tinha uma história lá, eles tinham outros projetos pra mim e tal. Ofereceu uma proposta muito tentadora, aumentou muito meu Sempre salário. assim, né? Quando Nossa, você fala em sair, meu Deus. aí a pessoa, Essa foi a pior peraí. parte. Para. Não, ele falou, pensa. Eu não, só porque se eu saísse de lá e pensasse naquele salário, era uma proposta muito atraente, né? Que eu já pensava antes de tomar a decisão de sair. Mas como eu disse, eu sou teimosa. E como eu já tinha feito o plano ali, eu vi que era legal, não sei o quê, eu já tava sonhando com aquilo, eu já tava certo e... Ia frustrar se não fizesse. Ia frustrar. E se ele falasse assim, não, a gente te desliga, que era o que me interessava, pra eu abrir meu negócio, pra mim já era uma porta aberta, eu já tava dentro. Mas até antes de falar com ele, eu já tinha visto sala, já tinha visto tudo. Valorizado um monte do meu acervo, o acervo que eu precisava, eu já tava lá com os dados na mão. Só precisava ele falar, desligue você e vai ser feliz. E desligou. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Ele falou que não tinha como falar não pelos 15 anos de trabalho. Também nunca fui uma funcionária também de dar problema ali, então foi fácil essa parte. Legal. Então na hora que ele falou, desligue, só preciso que você passe para uma outra pessoa o seu trabalho, pediu 30 dias. E foi isso. Então, o meu maior peso realmente assim eu não estava feliz, embora eu estava ali na carreira talvez dos sonhos, né? Já visando uma gerência. Seu indicador estava para cima, mas você não estava para cima. Exatamente. Então, mas dos exatamente. sonhos de quem, né? Pois é. Porque às vezes a gente pensa que, nossa, é o que o Emerson falou, né? Fez um tique, né? Olha onde eu cheguei. Socialmente é muito bonito, mas e dentro da gente? É onde você queria, né? Exatamente. Então, eu não me via mais dentro da empresa, eu não me via mais... Quem trabalha em empresa sabe, né? Principalmente quem chega cedo e não tem hora pra voltar, que era o meu caso, né? Então, você quase não vê o sol de manhã e você vai embora à noite. Então, aquilo fazia falta pra mim. Eu já me imaginava na loja, falando com pessoas, tomando café... Fazendo orçamento. E se for pensar, até a correria do dia a dia, que você vai ter como empreendedor, mas é teu, né, cara? É meu. E você definiu o que vai ser naquele momento. Exato. Então, assim, tinha tudo pra ser maravilhoso, né? Então, minha decisão foi lá com meu esposo super apoiou, falou, eu se fosse você, aceitava essa proposta aí, um salário muito bom, já pensou, nosso orçamento, como vai ser, não sei o quê, mas se não te faz feliz, né, vai o que você atrás dos seus sonhos, te apoio. Nós fizemos plano B, plano C, caso desse errado para nossa estrutura orçamentária da nossa casa, ele ia atender. Então, o plano B ia ser ele tocar o barco lá até a gente se ajeitar, e ele me apoiou. E aí, meu diretor me desligou, aceitou o caminho, passei tudo, o cargo bonitinho, saí com as portas abertas. Teve um suporte por baixo financeiro, né? Sim, porque para começar você teve uma tranquilidade, né? Que isso é fundamental. Exatamente. Acho que parte do plano de negócio dependia dessa. Então é você que quer empreender e não vai decisão. sair igual um louco, né? Planejamento Não, mas em primeiro sempre lugar. planejamento. Fala assim, ó a história que bacana da Miriam, né? Quero sair, já percebi que isso não vai... Primeira coisa que eu acho que é importante falar, ter uma posição dentro da empresa que você é respeitado. De você construir uma história, né? Então, assim, a gente sempre fala, aquela pessoa que fica olhando toda hora no relógio para sair, né? Que tem, eu já trabalhei em muita empresa que a pessoa ela fica vendo, dá um minuto, ela já tira o telefone do gancho para não alguém ligar, né? Não ter trabalho, então, assim, exatamente. Nunca pegar aquela função que, não sou pago para isso, não quero, né? Não queria aprender, não queria aprender, então acho que constrói já. Mas veja, né? Construiu uma história, daí quando ela teve a sensação de que não era mais para ela, antes, não é amanhã, né? Vai lá, fez um plano de negócios. Tomei a decisão, não é para mim. Fez o MVP, né? Fez MVP fazendo a festa das primas. Ixi, Vai lá,
Então faz o plano, não sei o que, não sei o que. É viável? Vamos conversar com as pessoas. Por quê? A minha história também foi assim. Eu tinha uma época lá, eu trabalhava na Casa Bahia, eu trabalhava na comunicação lá. Todo mundo fala assim, não adianta nem pedir a conta, os caras não mandam embora. Se você quiser sair, você sai. Eu não vou acreditar nisso que os outros estão falando. Pô, tem uma história aqui dentro. Entendeu? Tem uma história aqui dentro. Toda vez que a empresa precisou de mim, eu sempre estava aqui. Não, quando eu decidi sair, eu vou conversar para me mandar embora sim. E quando eu decidi sair, né, já tinha 1 ano e meio de agência, a agência já estava indo legal. Eu cheguei pro meu gestor na época e falei assim, olha, então, tô com esse projeto, tá rodando assim, acessado, você já sabe, já faz 1 ano e pouco. Agora deu um momento para mim que eu não consigo mais. Me ajuda? Ele falou assim, Emerson, me dá 2 meses. Só isso que ele falou. Dá 2 meses, porque agora era época de dissídio, não podia mandar embora. Sim. Agora eu não posso te mandar embora, só se você pedisse a conta. Mas se você me der 2 meses, a gente tem uma próxima data de desligamento, eu coloco o nome. Ponto. Entendeu? Eu falo, né? Nós nunca perdemos de fazer o certo. A gente nunca perde por fazer o certo. E a gente nunca perde de tirar a prova. Sim. Hoje eu fiz um Porque o texto. não a gente já tem sempre, né? Se Não. você não tem... É legal, só que assim, o não a gente te dá. A gente não foi feito para dar não. A gente recebe o não. Verdade. Entendeu? O não a gente já tem, só que tem gente que dá o não antes. Nem vou falar. Não, já tem. Como Mas assim? base no quê, né? Você nem pintou? Pô, você foi lá e conversou com a pessoa, você explicou seus motivos? Não, então você não tem o não. Mas é que às vezes a pessoa, pelo histórico que ela já conhece dela mesma, ela fala, nem vou pedir porque não vai adiantar. Porque eu pisei na bola pra caramba, você acha que eles vão... Exato. Só que daí, assim, a gente não vai, o não a gente tira, né? Poxa, e daí bacana, você foi lá, pô, conseguiu, só que daí é aquela coisa, né? Fardo leve, fardo pesado. Fardo leve, consegui sair, no plano de negócio tudo certo. Investimento veio, então o capital tá chegando. Como que é colocar em prática? Pôr em prática, até para colocar em prática, como eu tinha planejado, né, 2 meses antes, eu pesquisei o espaço, era numa rua assim, que a gente até chama Rua das Festas hoje lá em Louveira. Qual rua que é? Chama Ercília Martins Cruz. Eu falo que é a Rua das Festas, fica na rua que tem a confeitaria mais antiga de Louveira, tem uma loja de balão, tem uma loja tradicional de salgados, então, e a igreja matriz. Então é a rua que tem... A pessoa passou lá, resolve a festa. Exato, que é famílias, né? O pessoal que vai comemorar. Então passou naquela rua... Resolveu a festa. E tem a minha loja de pré-momentos, né? Que é a loja mais bonita. E hoje você atende todo tipo de festa, desde de coisas mais simples, fazer uma mesa, por exemplo, para um café, ou não, você Isso. tem um nível hoje mais... o nosso carro-chefe são as festas infantis, nossa especialização é em festas personalizadas, né? Então hoje a gente trabalha com a locação. Então, o cliente é o cliente que elabora o próprio evento. Nós damos toda a assessoria gratuita para o cliente lá na loja, seja online ou presencial, e nós também trabalhamos com infantil, casamentos, que é mais nessa... É estilo Pegmonte. Exato. Pegmonte. É que hoje em dia existe uma diferença de Pegmonte e locação. Como o Pegmonte é o mais tradicional, todo mundo fala Pegmonte, mas o correto é a locação. O Pegmonte, você trabalha com catálogo. Então, você quer fazer um aniversário e você fala que era um aniversário, sei lá, tema Palmeiras. Não. Não, tem um hambúrguer, vai. Não, vamos tocar. Tem um hambúrguer, pronto. Pô, melhor. E aí eu te passo o meu tudo que você tem do de tema hambúrguer. Aí você escolhe a sua composição, a gente separa e você busca. Só que você vai ficar com com as festas iguais a de todo mundo. E a nossa proposta é diferente. Nossa proposta é exatamente compor algo especialmente para o Luiz, para você. Então, eu quero de hambúrguer. Mas uma personalização. Eu gosto de hambúrguer, mas eu gosto de uma proposta mais rústica. Então a gente vai trabalhar em elementos que remetem a hambúrguer e também colocando um mobiliário rústico. Exatamente. Não, eu gosto de uma pegada mais gourmet, algo mais refinado. Mas vocês não montam a festa ou montam também? Hoje não montamos. Nós damos assessoria lá para você. Nós elaboramos o vídeo, posicionamos todas as peças, filmamos. É assim que monta. Foto, exato. Mandamos para o cliente aprovando, ele retira na nossa loja ou contrata o nosso frete, que nós temos também para facilitar, né, caso o cliente prefira, e depois ele devolve. No primeiro dia útil.
Mas caso ele precise, ele pode ligar também. A gente tem vários clientes que ligam online, né, através de vídeo, a gente faz toda a assessoria também para dar esse suporte. Mas, E como foi a primeira pandemia? Então, aí foi a parte prática, né? Sair feliz da vida, nossa, ano novo, vida nova. Isso Todo foi em mundo janeiro. 2020, Ai, que lindo. E aí, como tava dando prazo ali de tirar as férias, se eu tivesse, né? E do meu esposo também trabalhava na mesma empresa. Então, também trabalhou 13 anos lá, trabalhou como participar da mesma área, né? De logística, era de planejamento. E aí, vamos fazer uma viagem, né? Tirar as férias, pra na hora que voltar com tudo. Nisso eu já tinha ponto, fechei contrato, fui comprar todo o meu acervo, porque eu já tinha fiz o curso, me desliguei em janeiro, em fevereiro eu paguei uma consultoria em São Paulo, de 2 dias. Aí fui até uma loja super conceituada em São Paulo, grande, fiz a consultoria presencial 2 dias, acompanhei toda a parte, abriu minha mente pra eu não errar, né, e mesmo assim não errar. Mas assim, deu uma visão do que eu não tinha. Uma coisa é gostar de festa, trabalhar de festa como decoradora. Ali eu ia ser a proprietária da decoradora, da decoração. Então eu ia fornecer peças tanto para decoradores quanto para o meu público final. Isso que eu ia perguntar, porque o seu público final não é só não só o público final, né? Tem o decorador, por exemplo, que não tem todos, né? É uma decorador estratégia. Porque assim, porque ele vende a festa ele é e meu concorrente. Porque o cliente pode contratar um decorador e falar, não quero ter trabalho, ao invés de contratar a decorar momentos. Sim. Então, o decorador, o meu acervo, ele é atrativo para que o decorador esteja dentro da minha loja. Ele é teu parceiro, na verdade, meu né? parceiro, ao invés de ser meu concorrente. Então, eu não posso ter um acervo igual do meu decorador. Porque senão, por que ele vai alocar de mim, né? Então, eu tenho coisas diferentes para o decorador ser meu cliente e tenho proposta para o cliente, para facilitar para o cliente final não precisar contratar o decorador, para ele entender que ele consegue sim fazer um evento e bonito, né? Não qualquer coisa. Então, estrategicamente, por isso que eu paguei consultoria, fui presencial para ver a parte de logística, fui conhecer fornecedor, principalmente em São Paulo, porque São Paulo e isso, onde nasceu também as casas de locações. Então eles têm um know-how gigantesco, né? Aí você tem que ter, por exemplo, um acervo muito grande, né? Porque, por exemplo, se você tem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você quer fazer uma festa do Avengers, dos Vingadores. Você tem que ter vários, né? Porque no final de semana deve ter 3, 4 pessoas que querem fazer o mesmo tipo de festa, né? Exatamente, acontece. Então, é um investimento alto, né? Então, por isso que é importante estudar, planejar. Porque senão você vai na ilusão e você se frustra, não consegue oferecer uma proposta legal. Mas o seu plano de negócio não voltava com a pandemia. Jamais. Eu falo, o pessoal fala assim, ó, em planejamento 2020 estava escrito lá, olha, considerar como ameaças. Hoje já tem, né? Hoje as pessoas já colocam. Tinha, lógico, a reserva de emergência. Como administradora, né? Falei, tô arrasando. Nossa, eu falei, gente, eu tô arrasando. Olha, maravilha. Só não esperava que ia ser 2 anos. Aí fui viajar. 6 meses de reserva de emergência. 6 meses foi pra nada. E aí fui viajar. Nessa viagem, a gente tava comemorando 1 ano de casado. Fiquei grávida, aí também não era plano. A comemoração foi boa. Foi boa. Fui pra Punta Cana, lá era tudo all inclusive, né? Eu não bebo. Aí uns coquetéisinhos que era docinho. Resolveu beber. Resolvi beber. E aí quando eu voltei, já tava tudo preparado na loja, né? Então eu fui atrás, como eu já tinha o espaço, ambiente, o acervo eu já tinha comprado, tudo isso antes de viajar. Num tempo aí de desligamento da empresa versus minha viagem, né? Eu me desliguei em janeiro, fevereiro eu me organizei, em março foi minha viagem, e foi a pandemia, né? E aí nós fomos para Punta Cana, já estava tudo certo. Eu falei com 11 parceiros pra gente fazer a inauguração, fiz parceria com 11 profissionais da área de festa, com balão, com doce, com bolo, com champanhe, com tudo, porque eu queria ter parceiros ali para eles, né, trazer os meus clientes e a gente poder crescer, né? Porque na área de festa, se você não tiver parceria, você não tem um bom crescimento. Então, você tá manco. Exato.
A área de festa você Até precisa porque ter na área de parceiros. festa, parceiro, você pode ter fotógrafo, parceiro, Sim, DJ, exatamente. quem aluga Evento, né? estrutura. Exatamente. Meu, tem Então, um monte infinito. de coisa. Tava tudo Por- certo, ia ter. Todos os meus parceiros iam participar da inauguração ativamente. Tinha 3 decoradoras para fazer stand, para expor, doce, tinha tudo, tinha todo mundo lá. Então tava marcado para dia 16 a inauguração. Aí nós voltamos pro Brasil, acho que dia 11, dia 10, um pouquinho, 3 dias antes, que foi dia 13. E dia 15 veio o decreto no interior aqui do estado de São Paulo. Pro estado de São Paulo, 100% fechado, lockdown. Quando eu abri aquele e-mail, na verdade, quando eu cheguei no Brasil, lá em Tacana, ninguém estava usando máscara. Uhum. Quando a gente fez a... Como fala quando a gente Conexão? sai? A conexão foi em Lima. Todo mundo de máscara. E lá a gente não estava assistindo televisão, nada disso. Tá? Então, Claro. que delícia, legal. Nós fomos com um outro casal também. E, para nossa surpresa, a gente chegou e viu todo mundo de máscara no aeroporto de Guarulhos. E aí já começou a dar medo, né? Aí voltamos para casa, recebemos o e-mail. Na hora que eu vi o e-mail, tudo fechado, na semana de inauguração, aí eu gelei. Aí eu falei, meu Deus, Justo agora. justo agora, o que nós vamos fazer com tudo, com a preparação? E aí a gente desenvolveu um grupo, né? Mandei pra todo mundo, gente, ó, vamos esperar, cancela bolo, quem fez bolo vende aí, põe no grupo do condomínio, quem fez balão segura, e a gente cancelou tudo, segurou, vamos esperar os 15 dias. Nesse meio tempo, minha menstruação não vinha, eu falei, meu Deus, acho que eu tô nervosa, né? Fiquei pensando, acho que eu tô nervosa. E aí, Não eram os quando- drinkzinhos Era um de presente. Botacana. É, Não eram os eu drinkzinhos tô de nervosa, são os hormônios. Aí esperou 2 dias, tava tudo fechado, eu fui na farmácia, a primeira coisa que eu vi foi um teste. Eu falei, vou fazer. Na hora que eu fiz o teste, batata. Eu falei, nossa. Sem convênio, né? Sem convênio, na época eu tinha acabado de sair da empresa. Sem emprego, salário fixo, loja de festas. Nem inaugurei, tá ótimo, e grávida. Como diria mineiro, né? Tá ótimo. Nó. Nossa. Viu? Mas cadê o plano? Não tava no plano de Não negócio? Cadê o plano de negócio? tava no agora? planejamento? Tava tão lindo, eu falei assim, nossa. Aí eu congelei, assim, nisso eu descobri numa segunda, eu fiquei tão apavorada que eu fui contar pro meu esposo que eu tava grávida na quinta. Depois de ter feito, acho que uns 4 Minha testes. esposa fez isso. Uns 4, porque eu fiquei muito apavorada. Eu falei, o que eu fiz? Fui colocar uma criança no mundo, tá todo mundo morrendo. E foi aquele negócio. Aí as 3 primeiras semanas eu congelei, eu travei. Só chorava. Aí entrou abril e renovou o lockdown. Falei, quer saber? Falei, eu não vou perder. Vamos pensar alguma coisa. Falei, não vou não. Aí o mesmo grupinho lá de parceiros eu mandei. Falei, gente, vamos fazer um kit festa em casa? A gente faz uma coisa pequenininha pro cliente só parar o carro, encosta o carro lá, eu coloco uma caixa, vai docinho, vai bolo tudo dentro da caixinha, um balãozinho com gazélio e aí umas pecinhas lá, vamos fazer? Não dá, tem aluguel pra pagar. Tem que Eu tinha rodar, uma né? pessoa, né, que uma colaboradora, mas como eu não imaginei que eu ia estar grávida, eu coloquei ela como freelance. Então ela vinha só os dias que possivelmente teria saída, devolução, que é o dia de movimentação. Durante terça e quarta, eu falei, eu posso ficar sozinha. E ela vai só os 3 dias. E aí grávida, esquece, tinha que ir todos os dias. Até mesmo por os 3 primeiros meses, os médicos orientam, não pegar tanto peso e tal. E aí, então, tive que incluir uma pessoa lá no plano de negócio, né, full time, como registrada, e coisa que também eu não considerei, né, considerei pelo menos os 6 primeiros meses, eu considerei freelance. E aí, eu agitei o grupo lá, todo mundo concordou, porque tava todo mundo desesperado. Naquela época, eu só tinha visto uma decoradora fazer o kit de festa em casa, que foi aqui em Jundiaí. Só uma pessoa. Eu falei, bom, vamos ver o que dá. Aí veio o julgamento, né? Família, assim, não é julgamento, é preocupação. Você tá doida? Você tá grávida? Não sei o quê, nananã. Eu falei, bom, gente, eu só tenho 2 escolhas. Eu tenho 2 filhos agora, tá dentro da minha barriga e minha empresa. Ou eu reajo, ou eu ficar chorando. Eu falei, vou reagir. E explodiu Vou reagir. de vender. Graças a Deus foi assim que manteve os primeiros Na 8 pandemia, meses. cara, o que a Graças gente a fez Deus. coisa em casa. Graças a Deus. Era o que podia fazer. Com 8 meses, Era o jeito de ter vida. 8 meses antes, eu tava com 6 meses, eu tive que pegar uma sala a mais. Porque quando eu entrei, o plano era pegar. O prédio onde eu tava tinha 3 salas. Dava total 100 metros.
E aí eu peguei a primeira pra ver, entender, até mesmo porque não ia dar tempo de chegar todo o acervo. E eu ia pegando aos poucos. Quando veio a pandemia, eu pedi pra proprietária cancela. Vamos ficar só com esse contrato. 6 meses, o kit festa em casa deu super certo. Pra mim e pros meus parceiros. Aí peguei outra sala. Aí traz mais coisas. Aí traz mais coisas. Assim que eu voltei, então nasceu, com 2 meses eu já surtada dentro de casa e já comecei. Já falei com a proprietária, peguei mais uma sala. E isso porque tava só as meninas na loja. Aí nisso, antes de sair, né, com 8 meses, eu contratei mais uma pessoa pra ficar auxiliando a Rafa, que tá lá comigo desde quando eu comecei. E aí eu fiquei 4 meses, 3 meses e meio fora da loja. E o hotel tinha 2 meses, eu voltei meio período. A gente tinha uma copa lá, eu levava o bercinho, o chiqueirinho dele e ficava lá meio período lá com ele no colo e fazendo contrato e orientando as meninas. E a gente começou a crescer. E aí veio a segunda onda de pandemia. Eu falei, porque quando veio a segunda onda, todas as áreas que mais eram fiscalizadas eram eventos, era restaurantes, era área. Não tinha aglomeração, né? Então a gente foi muito. Aí volta a fazer os kits festa em casa de novo. O kit festa em casa salvou? Ele salvou, mas ele salvou pra empatar. Eu só pagava as contas. Então a gente só tava ali pra pagar a conta. Então era desgastante. Porque eu colocava, entre aspas, né? Muita energia, né? Muita energia, aí tinha muito julgamento, você tá colocando sua vida em risco, você tem um bebê, que não sei o que, nananã. Por mais que eu parecia uma astronauta. De tanta coisa aqui encapotada, só faltava beber o álcool. De tanta coisa que se... É uma coisa que eu nunca tive problema. Beber o álcool. Mas do jeito que ele já era. Só que eu não peguei Covid até hoje. Acho que foi um dos motivos foi esse. Mas é uma puta decisão, né? Sim, era pegar ou largar. Eu não ia desistir do meu sonho. Imagino. Eu não ia. E eu ia ser consciente de cuidar do meu filho. Porque eu falei, bom, Deus abriu as portas, eu não vou parar no meio do caminho. Se ele abriu pra eu ter filho, se ele abriu pra eu abrir minha empresa, eu vou continuar. E aí passou a segunda onda com os kits, zerei minha reserva de emergência, porque tinha que pagar 2 colaboradoras, aluguel, sistema. O projeto da reserva não considerava aquele custo. Nunca. E aí passou a segunda fase, que foi, aí voltou 2021, maravilhoso, né? Entre aspas, assim, mas pra mim... Pra quem começou Pra quem teve coragem na pandemia, porque foi a onde gente escolheu. se sentiu preparada. O pouquinho que melhorou foi muita coisa, né? Foi quem colheu. Em 2020 a gente falou, nossa, vamos trabalhar, porque 2022 foi 2021, né? 2021. E aí 2021 começou aquela correria, e não tinha mais espaço, gente pedindo, cliente ficando sem material. Todo mundo queria viver, todo mundo queria fazer festa. E aí eu comecei a fazer parceria com outras lojas aqui de Jundiaí, para não deixar meu cliente sem. Então, faltava painel. Eu pegava de uma loja de Jundiaí e complementava com as minhas coisas. Eu não deixava de atender cliente. E aí eu falei, não, preciso de um espaço maior. Aí do outro lado da rua, na mesma rua, na esquina tinha um salão enorme, assim, 100 metros só de salão. Aí a corretora era minha cliente, ela foi lá alugar, ela falou assim, os meninos ali da barbearia tá saindo, você não tem interesse? Eu falei, agora. É uma loja toda de vitrine, toda de vidro, coisa mais linda, de esquina, enorme. Aumenta tanto. Eu falei, nossa, aí aumenta aluguel. Aí de novo, aí vai eu com a minha planilhinha, falo lá em casa. Meu marido é muito pé no chão, assim, dele, você que sabe, se você quiser a gente apoia e tal. Eu falei, não vou esperar não. Vou esperar o quê? Visibilidade. A loucura que eu tô fazendo, o custo que eu tô tendo de buscar material em outra loja, devolve essa loucura, eu aumento o meu acervo e faço um dinheiro aqui. Exatamente. Aí resolvi investir em outro espaço, agora eu tô com nesse espaço novo já fez 1 ano e meio, essa loja de esquina, tem 3 vagas, garagem tudo fechadinho, tudo bonitinho. E graças a Deus, 2021 foi maravilhoso. E 2022, né, a gente tinha esperança que ia ser melhor ainda. E aí foi construindo. Hoje, a Decorar Momentos não é a única loja de Louveira, mas é a maior loja de locação de Louveira. Nós temos uma cartela de 1.300 clientes. E o mais legal é que são clientes que... Tem clientes que... exato. Nós temos clientes de 4 anos. Nós vamos fazer 4 anos de loja agora eu considero fevereiro. Loja com... O meu primeiro cliente foi em abril. Foi quando eu decidi voltar.
Mas desde fevereiro tá na luta, E vocês né? têm parcerias de decoradores aqui em Jundiaí? Sim. Entregam aqui, por exemplo, para Entregamos, festa? Entrega também. Nós oferecemos um desconto especial para os decoradores. Então, o decorador que precisa de peças diferentes, a gente tem esse desconto diferente. Vocês têm também. site? Temos site. Fala o site para as pessoas. Sim, é www.decorarmomentos.com. Dentro do nosso site, o cliente pode escolher qualquer peça, aloca automaticamente. Então é praticidade, para quem não tem tempo, principalmente para mamãe, né? Porque mãe só tem tempo à noite para responder à noite. Acho que vocês perceberam na hora de mandar mensagem. A maioria das vezes era à noite. Então pode ir lá à noite e selecionar, vai um e-mail automático para nossa conta só para a gente concluir os dados, certificar tá tudo disponível. É legal, eu falo porque a Grazi está começando como decoradora, né? Sério? A Grazi, que é uma amiga nossa, Sim. né? Ela está começando como decoradora, mas ela ela monta. Ah, sim. Né? Então, assim, Decoradora ela para mesmo. parceria para você seria ótimo, né? Porque Inclusive, entrega, os decoradores, os decoradores a gente tem até eles podem, por exemplo, o decorador que está iniciando, é a minha persona aí total, porque ele pode ir na nossa loja, faz o portfólio dele, ele pode ficar lá, a gente tem um plano para ele ficar o dia inteiro, tirando leva um foto, fotógrafo, fazendo portfólio. faz o portfólio, sai de lá com o portfólio bonitinho, já para arrasar, com peças profissionais, de qualidade, tudo bonitinho. Então, hoje a gente tem diretamente 8 parceiros dentro da Decorar Momentos. Então, parceiros onde a gente indica balão, porque o cliente que vai alocar, ele quer minimizar o custo, por isso que ele não vai contratar um decorador, porque o decorador ele faz tudo. Sim. Ele entrega a festa completa. Então, ele cobra pela mão de obra. Claro. Eu cobro pelo nosso acervo. Pelo material. Né? E a nossa assessoria está ali integrada dentro do custo. Então, o nosso cliente é o cliente que gosta de fazer sua própria festa, não necessariamente que ele não quer economizar, e o cliente que quer fazer algo mais íntimo e quer economizar. Então, a gente tem essa assessoria para atraí-lo, ajudar ele. Tem as duas pontas. As duas pontas. E o decorador, para ele ter um acervo diferente, porque o decorador também não tem condições de comprar tudo que sai. Mas é pra você ter referência. Você ter vender uma festa, ela tem que... eu quero uma festa do Mario Bros. Aí ela tem que comprar para fazer uma festa. E a área de festa, a obsoletagem é absurdamente rápida. Absurdamente rápida. Porque tem muita coisa sazonal, né? Muita coisa. Saiu um filme da Disney, vai bomba ter 2 anos, depois então, bomba até 2 para anos. investir, assim, é por isso que eu falo, a gente nunca para de estudar. Todo ano eu faço um curso de tendências, você vai saber qual que é a tendência 2025, 2024, a gente já sabe. Tem coisa que é para sempre, né? Tem coisa tem como os a Bela e a clássicos. Fera, por Disney. exemplo. Disney é clássico, Disney. né? Super-heróis, super-herói clássico. Futebol clássico. Vai. Luva de pedreiro. Luva de pedreiro, Não, por exemplo, estourou o momento. Então, né? mas é sazonal. Aquele filme Encanto, estourou quando saiu. A Barbie, pronto, Barbie. Eu não suportava mais ver rios nada cor-de-rosa quando lançou o filme, lembra? Foi difícil. Eu vi lojas, como fala, investindo caixas de Barbie, casa da Barbie. Eu falei assim, vai quebrar. Falei, eu vou investir no básico, porque Barbie também é um clássico. Então eu vou investindo na Barbie, no nome Barbie, no cachorrinho da Barbie, e no painel Barbie, no básico. Tá ótimo. Porque o resto eu posso compor com o que eu já tenho. Posso até oferecer uma proposta diferente. Uma cortina rosa, sem personalização. Sem personalização. Batata. Deu 2 meses. Acabou. O que o pessoal fez com esse acervo, eu não sei. E eu, graças a Deus... Tem que torcer agora pra virar vida. Tirou o Barbie e escreveu Corinthians. Ou Palmeiras, né? Que tá quase ali... tá quase... Não, e o tá cara que manja muito de futebol tirando sarro do cara que manja muito do Corinthians. E é São Paulino. Nossa! Eu não entendi a referência do que ele falou. Eu não vou entrar em detalhes para não viralizar. Então, nem eu não vou entrar, porque é liderança, né? Então é melhor ficar na linha. Nesse momento, ela falou isso agora porque nesse momento era a sua liderança. Miriam, não parece, mas faz 52 minutos que a gente está conversando, passa rápido aqui. Passa super rápido. Indo na reta final, me fala um pouquinho sobre projetos, né? Então aquilo que você está pensando aí para incorporar na sua loja. E também deixa uma dica para quem está assistindo a gente, essa pessoa que está em dúvida se sai do CLT, a mesma história sua, né? Pô, tô no CLT ali, não sei se eu invisto ou se eu não invisto, se eu vou ou se eu não vou, se eu empreendo ou não empreendo. Por que você aconselha uma pessoa a empreender? Bom, da Decorar Momentos, falando em relação a projetos, né, nós temos projeto de ampliar a loja, inclusive já vem novidade, em breve temos novidades aí para Decorar Momentos.
Não vou dar muito spoiler, Sem spoiler, mas é uma novidade super legal. Decorar Moments está crescendo e aí para os 2 próximos meses a gente vai ter novidade aí para os nossos clientes. Em relação a empreender, eu falo que o empreendedorismo para mim é liberdade. Porque hoje eu trabalho muito mais, né, do que eu trabalhava fisicamente dentro de uma corporação. Porém, hoje eu tenho a liberdade de trabalhar, além de eu trabalhar naquilo que eu gosto, eu trabalho com o horário que adequa dentro da minha realidade. Hoje eu sou mãe, eu tenho um bebê de 3 anos e para mim faz total diferença poder levar meu filho no médico. Para mim faz total diferença poder folgar numa segunda-feira e levar meu filho num shopping, num parque, né, e também no domingo. Eu posso falar, nesse final de semana, a loja de locação não abre no domingo, né? Mas eu sei que tem decoradores, já que eu estou falando da área de festa, que trabalham final de semana. Aliás, todos, né, trabalham. Então, você tem a sua agenda na mão. Então, você vai estipular a sua agenda. Então, ter a liberdade de você trabalhar com aquilo que você gosta e, acima de tudo, né, você tem que dar liberdade de fazer o seu horário, liberdade de você posicionar, de deixar as suas escolhas, deixar o seu negócio com a sua essência. E o mais importante de tudo é planejamento. Eu falo que se com planejamento nós passamos aí uma fase muito difícil, sem planejamento, acho que por isso que o Brasil tem um índice altíssimo de empresas que fecham. Eu falo que o brasileiro ele tem ótimas ideias, mas infelizmente nós pecamos em gestão. Então, o planejamento, gestão e a personalidade, né? Você ter um produto com personalidade, você ter uma essência é fundamental. Não adianta ser só mais uma loja de locação, precisa ser a loja de locação de Louveira. A Decorar Momentos precisa ser a loja de Louveira, né? Ter a essência. Você pode ter ali a mesma proposta, tá no mesmo nicho, mas a partir do momento que você cria a sua essência, as pessoas vão te procurar por aquilo que você é, pelo seu valor e não pelo seu preço. Então tem que ter coragem, não desistir, mas estudar, gente, principalmente a área de festa, é um apelo, né? Eu falo que para ser médico, médico estuda. Por que para ser decorador, para ser confeiteiro, para fazer balão, as pessoas se arriscam, não estudam? Você sabe que eu brinco em relação a vendas, né? Eles vendem assim bem? Porque assim, você não vai consultar com um médico que não é médico. Você não vai fazer uma obra com quem não é engenheiro. Você não vai procurar e fazer uma questão trabalhista se não é advogado. Mas para vendas, pode ser o cara da esquina e você põe lá na tua empresa. E é a única área que gera receita. A única área que gera receita é você coloca o amador. Nossa. Entendeu? E todo o restante, você que é o profissional. Né? Então eu até brinco, né? Eu sou da área de vendas, você viu? Profissionaliza vendas. Você pode pegar o cara que não tem experiência, mas treina o cara, sim, capacita o cara, vai ficar bom. É o único lugar de receita, você vai colocar qualquer um. É verdade. Né? E ter paciência, né, gente? Eu tenho um provérbio chinês que eu sempre lembro. Não é exatamente isso que eu sou mãe, sou decoradora, sou péssima de lembrar tudo na sequência certinha, né? Mas basicamente o que ele quer dizer é: não tem problema você ir devagar, mas somente não pare. Porque foi o que aconteceu. Vai sempre. Isso, acho que esse é o final. Não tem problema você ir devagar. Não faz mal. Mas continua sempre caminhando, não para. Porque na minha experiência foi a pandemia. A gente sabe que esse ano a gente está meio com economia. O próximo a gente não sabe o que vai ser. Sempre vai ter uma questão que é de macroambiente. A gente dá aula disso. Né? O macroambiente ele sempre afeta. Ou é a tecnologia que mudou e você ficou para trás. Ou é o ambiente natural que mudou, demografia, sociocultural, enfim, N fatores que são fora do nosso controle. Exato. Entendeu? Sempre vai ter algo fora do nosso controle que vai fazer a gente se adaptar. Mas vamos lembrar da árvore, não é o mais rápido, nem o mais forte. É aquele que se adapta melhor. Sim, exatamente. É da árvore, é lá de trás. Então se a gente se adapta fácil, a gente vai estar sempre para frente. Você se adaptou, talvez o Luiz na pandemia aqui se adaptou com a Love Burger, eu me tive que me adaptar. Era do treinamento presencial, fui para online. Mas a gente sabe se adaptar, né? E que bom que a gente conseguiu se adaptar aí. Certo, Luiz? Certo. Miriam, a gente agradece. Foi um prazer receber. A gente podia ficar aqui a vida inteira conversando, trocando ideia. Sim, com certeza. Né? Que bom que foi um papo tão bacana. Acho que você inspirou muita gente aqui com a sua história. Luiz, agradeço por mais um episódio. Valeu, mais um, né? Valeu. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica, pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e ir para a prática. Até a próxima. Valeu!